Olá, olá! Estamos iniciando mais uma live. Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu fixar aqui o tema de hoje, enquanto o Instagram avisa que estamos começando. E hoje nós vamos falar sobre como dizer não sem medo. Deixa eu colocar aqui como dizer não sem medo de ser feliz. Prontinho. Vamos fixar aqui o tema. Pronto. Essa live aqui é especificamente para as boazinhas de plantão, especificamente para mulheres que têm dificuldade de dizer não. Eu tenho contato diariamente com várias mulheres e é quase unânime essa frase. Dizer não sem medo, eu gostaria de dizer não com facilidade, eu gostaria de me posicionar. E o quanto é dificultoso para muitas impor seus limites, falar o não sem medo de desagradar o outro, falar o não sem medo do que vai vir depois desse não. Isso é diário, isso é intrínseco aqui dos processos terapêuticos, das constelações, dos atendimentos. Essa dificuldade de dizer não. Mas antes da gente iniciar esse tema mais profundo, eu quero me apresentar. Se você está aqui pela primeira vez, se você está me assistindo aqui no gravado, no YouTube ou no feed, meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora, sou pós-graduanda em neurociência também. E eu uso essa bagagem todinha, além dos conhecimentos técnicos, das terapias, do processo terapêutico que eu utilizo que eu construí para poder auxiliar as minhas alunas. Eu tenho uma bagagem de autoconhecimento vivida. Eu sempre digo que eu sou um checklist ambulante, porque eu já vivenciei também muitas coisas. Então, através da minha experiência, através daquilo que eu vivenciei em mim, eu trago em conjunto com a minha bagagem para poder auxiliar as mulheres na sua jornada de clareza, de presença, de leveza, para que elas possam, de fato, viver a prosperidade. Eu sempre tive comigo uma convicção muito grande, muito forte, de que a gente pode ter uma vida leve, de que a gente pode ter uma vida próspera, abundante, como Deus quis para nós. Então, hoje meu trabalho é justamente esse, fazer com que mulheres possam viver uma vida com leveza, com prosperidade. Então, eu quero te convidar a enviar essa live aqui para 5 amigas. Vamos lá? Vamos enviar? Vou enviar aqui, você envia daí. Convidar a mulherada a acessar aqui esse conteúdo, porque hoje a gente vai falar sobre como dizer não. Como dizer não sem medo. Como dizer não. Como impor os limites necessários para a gente poder ser leve. Enviando aqui, envia aí. Bom dia, Pri! Seja bem-vinda, que bom te ter aqui na live. Que bom que você está aqui. Mulheres, essa live hoje é justamente para a gente conseguir fazer com que você caminhe um pouquinho mais, um passo a mais no seu amadurecimento. Gente, eu botei meu ar-condicionado ligado aqui e eu estou com calor. Deixa eu baixar um pouquinho mais a temperatura. Pronto. Daqui a pouco daí vira um gelo, eu aumento a temperatura. Essa live aqui hoje é justamente para fazer com que você reflita e questione. Se questione. Quantas vezes você já disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes alguém já te pediu algo, você fez, mas você queria ter dito não? Não quero, não posso, agora não dá. Quantas vezes? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Na minha época, eu era uma boazinha de plantão, eu não conseguia dizer não. Eu tinha dificuldade, eu tinha medo de dizer não.
E principalmente, né, o medo de dizer não, ele vem em conjunto com o quê? Com a dificuldade de desagradar o outro. Porque muitas vezes você dizer o não pro outro, o outro vai ficar chateado com você, o outro vai fazer biquinho para você. E aí você tem medo, você tem dificuldade de suportar o desconforto que você deixou na outra pessoa. Então, poxa, eu disse não, eu impus um limite, mas a outra pessoa, ela ficou chateada comigo, porque ela tinha uma expectativa sobre mim que eu não atendi. Quando eu digo não pro outro e o outro fica chateado comigo, é difícil suportar. É dificultoso suportar que você deixou o outro na mão. Que o outro estava esperando algo de você, criou uma expectativa em relação à sua ajuda, em relação ao teu suporte, mas você precisou impor um limite, você precisou se colocar em primeiro lugar e isso te gerou o quê? Culpa. Faz sentido? Várias vezes, hoje consigo dizer não. O próximo passo é não precisar me justificar. A gente vai chegar nisso aí. Eu quero falar sobre isso hoje também. Sobre o não com justificativa e o não sem justificativa. E aí, essas camadas de nãos, elas vão... É um desbloqueio, né? São os níveis de não, os níveis de amadurecimento que a gente vai atingindo, que aí você vai se permitindo a dizer não, depois o não sem justificativa. Mas primeiro, eu quero adentrar primeiro nesse conseguir dizer não. Conseguir dizer o não sem medo. Por quê? Acabei de falar, né? Quando a gente diz não, quando a gente começa a se impor, vem primeiro o não com culpa. Porque esse não com o não com culpa, ele está sempre atrelado à expectativa do outro em relação a mim. E aí eu não quero deixar o outro na mão, eu não quero deixar o outro desconfortável. E qual que é a esfera aqui desse medo de dizer não para o outro, porque o outro vai ficar chateado, porque o outro não vai poder seguir sozinho? Eu quero voltar lá atrás. Eu quero que você volte lá atrás, na sua infância. Porque a adulta que você é hoje é o reflexo da criança que você foi. A adulta que você é hoje, é o reflexo daquela criança que muitas vezes precisava estar a todo momento disponível. Que o amor era condicionado a um bom comportamento. Que o olhar positivo da mãe estava associado a um bom comportamento. Então, dizer não para sua mãe, dizer não para o seu pai, dizer não para o seu cuidador, quando você era uma menina má, quando você não era bem comportada, quando você não se comportava bem, quando você pisava fora da linha, vinha o quê? Vinha um olhar feio, vinha uma bronca, você já não era mais benquista. Muitas vezes você recebia como castigo um silêncio. Quem aqui tem a mãe que quando ficava brava, ficava no silêncio? Teu castigo era o silêncio devastador da sua mãe. E isso foi guardando registro em você. Isso foi gerando registros internos em você de que desagradar o outro dói muito. Muitas vezes você nem apanhou, você nem não sofreu nenhum tipo de castigo físico, né? Do apanhar, ganhar um beliscão. Mas o silêncio da sua mãe te machucava de uma profundidade que hoje a sua adulta não consegue dizer não, porque uma parte sua lembra, se eu não agrado, se eu imponho o limite, dói muito, porque eu sou rejeitada, porque eu sou excluída, porque eu sou não vista, que era exatamente o que acontecia com você quando você era criança. Faz sentido? Bom dia, Bianca. Bom dia, seja bem-vinda.
Eu escuto até hoje que quando criança eu era tão boazinha. Olha, olha que coisa fofa, né? Gente, não queiram ter crianças, né? As mães aqui, quem tá tendo mãe, né? Sendo mãe agora, com o bebê pequeno, a Pri, por exemplo, né? Não queremos que os nossos filhos sejam bonzinhos, né? Sejam perfeitinhos, porque é um preço alto. É um preço alto a se pagar, ser boazinha demais. Eu também. Eu era super boazinha. E aí cresci não conseguindo me impor. E esse exemplo que eu tô dando do silêncio, a minha mãe era, olha, especialista. Minha mãe era especialista em silêncio. Se a gente pisasse fora da linha, a minha mãe ela fechava a cara, ela ficava batendo pé em casa. Ela não comunicava, né, o que tinha incomodado ela. E pelas questões dela, né, questões emocionais dela, nós fomos criadas por pessoas que também tinham suas demandas, né? Pessoas que estavam ali lidando com as suas questões emocionais e deram o melhor que podiam na medida que sabiam. Só que aquelas feridas refletiram em nós, que hoje refletem nas nossas feridas. E uma frase que eu falo é: a criança que você foi não é sua culpa, não é culpa de ninguém. Mas a adulta que você se torna é 100% responsabilidade sua. Só você pode modificar a adulta que você é. Então, se a sua criança vivenciou experiências que hoje refletem no teu comportamento, nas tuas atitudes, ou até mesmo na dificuldade de ter atitude, você precisa olhar para você e modificar. Só que aí que está o ponto, né? É um processo a ser vivenciado dentro de você, é um processo a ser vivenciado no qual você tem que voltar os olhos para você, voltar os olhos para essas dores, para essas feridas que às vezes você nem sabe que você tem, mas que estão ali, te impedindo de prosperar, te impedindo de crescer, te impedindo de impor limites. Porque às vezes você pode não se dar conta, mas o teu não é o que te impede de fazer dinheiro, de prosperar, de crescer, de chegar em outros níveis. Vou dar um exemplo de uma aluna minha, a Si. Eu vou falar isso abertamente aqui porque já foi algo que a gente trocou e ela mesma já falou várias vezes. A Si, ela até mora aqui no meu condomínio e eu acho que quem me acompanha aqui sabe que a gente tem um grupo de beach tênis aqui no condomínio. E o pessoal aqui é bem ativo. Então, a todo momento a galera tá descendo para jogar e tudo mais. E a Si, ela tava vivenciando o processo comigo e ela fez um processo duplo. Ela fez tanto o processo ao caminho, que é para se olhar, para suas feridas internas, para modificar, né, virar uma chave interna, para assumir o seu lugar. E ela fez também a alma do negócio, que é para olhar para as questões de negócio, estruturação, produto, venda, também envolve olhar profundamente para como se posiciona na vida, como se posiciona no negócio. Então ela fez esse processo duplo, a gente estava trabalhando bem profundamente. E aí ela percebeu que todo momento que a galera convidava para descer para jogar, ela ia. Ela já baixava o notebook e tal, chegava no final do dia ali, independente do que ela tivesse para fazer, ela descia. Ela descia, tava lá com a galera. E aí ela foi se dando conta que ela tava dizendo sim. Sim para tudo, sim para os outros, sim para os convites. E aí ela percebeu que ela começou a deixar meio que de lado algumas coisas que ela tinha que fazer e ela falava, não, amanhã eu termino. Amanhã eu termino. E aí ela se deu conta disso. E ela começou a reduzir um pouco as descidas para jogar beach durante a semana. Por quê? Porque ela precisava colocar em dia projetos, processos que a gente estava estruturando dentro da jornada, né, da alma do negócio, do caminho. Ela falou, Bre, eu me percebi toda hora descendo, toda hora dizendo sim, então eu precisei começar a dizer não para alguns convites. Eu precisei colocar a cabeça no lugar e dizer isso aqui é importante agora,
Isso aqui vai me levar para onde eu estou querendo ir? Né? Me auxilia nessa jornada, nessa caminhada? Ou não? E ela se deu conta que por mais gostoso que seja descer, jogar, interagir com a galera, tem um momento certo para isso. E não dá para dizer sim para tudo a todo momento. E leva essa frase aqui com você. Quando você diz sim para o outro, quando você diz sim para o outro, é um não que você diz para você. Então, para você dizer um sim duplo, um sim para o outro e um sim para você, você tem que estar muito consciente. Você tem que estar consciente e presente de que esse sim, ele é benéfico para as duas partes. Que existe um equilíbrio de troca entre dar e receber. Eu dou e recebo. Não é só uma via de mão única que só vai, que só vai, que só vai, que só vai. Porque quando eu só digo sim, 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 é quando começa a ficar pesado. Porque só vai e não retorna. Vamos pensar aqui numa caixa d'água. Uma caixa d'água que abastece um condomínio. Imagina aqui a caixa d'água do condomínio. Ela leva água para todos os apartamentos. Mas existe uma central de abastecimento que não deixa essa caixa d'água esvaziar, certo? E qual que é a contrapartida para que essa caixa d'água não esvazie? Nós todos do condomínio pagamos a fatura de água todo mês, para não deixar faltar água. Então percebe, ó, existe uma fonte que abastece essa caixa d'água, que abastece todos os apartamentos. E existe uma contrapartida que é o pagamento para que a gente não deixe essa caixa d'água esvaziar. Então existe um fluxo entre dar e receber. Dar e receber. Agora, se você, minha abençoada, é uma caixa d'água que só abastece, que só abastece, que só abastece e não recebe de volta a contrapartida e não recebe nem o abastecimento da fonte para poder estar cheia sempre, vai acontecer o quê daqui a pouco? Essa caixa d'água esvazia. Ela esvazia e não abastece mais apartamento nenhum. E aí o que acontece? Todo mundo reclama. Porque não tem água, não consigo lavar uma louça, não consigo lavar uma roupa, cadê a água? E a galera começa a reclamar. Agora leia isso quando você se esvazia com sobrecarga, doença, dor de cabeça, enxaqueca, cabelo caindo, unha fraca, estresse, angústia, ansiedade. Porque quando você se doa demais para o outro e não tem contrapartida, não tem recebimento, é só dar e não receber, você se esvazia num grau que você começa a ficar doente. E você se esvazia num grau que você nem sabe mais quem você é. Se é que um dia você soube quem você era. Isso acontece. A mulher que tem dificuldade de dizer não, de impor limite, ela não tem ainda uma identidade firmada. Ela ainda não sabe quem ela ainda não se reconhece. Por quê? Voltamos lá atrás de novo. Foi uma criança extremamente podada. Foi uma criança que não pôde se expressar. E aí por isso que eu falei, não queira que seus filhos sejam bonzinhos. Porque o bonzinho ele só quer agradar e ele fica se moldando para o outro. Não desenvolve uma personalidade. É por isso que mulheres aí adultas de 30, 40 anos não têm ainda uma identidade firmada, não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não tem hobby. São quase uns zumbis humanos porque não tiveram a sua personalidade, a sua identidade formada e firmada. Faz sentido isso que eu tô falando? Chega em uma esfera em você? E aí, a Pri falou, né? Eu já consigo dizer não.
Mas agora eu estou tentando desenvolver o não sem justificativa. O não com justificativa, gente, ainda é uma esfera da boazinha falando. Que é pra ficar menos feio na fita. Que é pra dizer não pra outra pessoa, mas dando um carinho, dizendo, olha, eu não vou, mas eu gosto de você, tá? Eu não vou fazer aquilo que você quer, mas assim, ó, não é porque eu não quero fazer pra você. É porque eu tô ocupada. É porque não dá. De novo, diminuindo o desconforto do outro. Para você não ser mal vista, para você não deixar de ser amada, para você não ser rejeitada. E agora eu quero entrar mais aqui nesse ponto. Por quê? Porque quando você se justifica, quando você justifica o seu não para o outro, você ainda é uma boazinha. Se você precisa justificar o seu não para o outro, você ainda é uma boazinha. Você ainda tem medo de ser rejeitada. Você ainda tem medo de desagradar o outro. Você ainda tem medo de como que o outro vai reagir. E isso aqui, gente, é um ponto importante. Por quê? Porque aqui está um grande desafio de você se escolher em primeiro lugar. Esse aqui é o grande desafio de não precisar pertencer a qualquer custo. Em todos os lugares, em todos os ambientes. É o preço que custa de pagar o preço de se posicionar. É o preço que custa de você compreender que o teu não, ele vai gerar uma ação e reação. O teu não é ação. Vai ter uma reação da outra parte que recebe o não. E aí pode ser diminuição de convites para alguma coisa, sei lá, o que um não para as pessoas podem gerar, né? Talvez seja uma pessoa que daí não esteja disponível ali para fazer um favor para você. Pode ser o que mais? O que um não gera? Digam aí vocês, em algum aspecto aí da vida de vocês, que vocês gostariam de dizer não e acabam dizendo sim para não perder algo. O que você não quer perder quando você fala sim? Querendo dizer não. O que você não quer perder? O ganho secundário aqui. Ai, sei lá, às vezes eu não quero dizer não para aquela pessoa porque se um dia eu precisar, ela está disposta, disponível a fazer um favor para mim. Será mesmo? Será? Ou será que você só não quer dizer não só para não ficar feia na fita? Porque tem isso também, tá, gente? Muitas vezes, você tá aí com medo de dizer não pra pessoa porque você não quer perder a via de mão dupla, né? Ah, não, mas é uma pessoa que pode me ajudar ali pra frente. Uma pessoa, sei lá, minha sogra, minha mãe, minha tia. É tão querida, se eu precisar, ela vai fazer algo pra mim. Mas o quanto você está se dedicando para essa pessoa, de novo, né? O equilíbrio entre dar e receber. O quanto você se dedica para essa pessoa, existe uma troca também de dedicação dessa pessoa em relação a você? E você quer saber quando você está se dedicando mais para alguém e essa pessoa está se dedicando menos para você, não existe essa troca? É só você perceber no seu corpo. Se tá pesado, se te cansa, se te gera angústia, se te gera ansiedade, você pode ter certeza que não existe equilíbrio entre dar e receber. Que você tá fazendo mais. Você tá fazendo mais. Mas vamos voltar aqui no ponto, dizer não sem justificativa.
E aí existe um grande desconforto, que é o dizer o não sem se justificar, que é lidar de fato com o desconforto de deixar o outro desconfortável. Por que você precisa se justificar? Para que você precisa justificar o seu não para o outro? Porque eu não quero deixar de ser a boa filha. Porque eu não quero deixar de ser a querida. Porque eu não posso rasgar o contratinho de boazinha que eu assinei lá atrás. Faz sentido? Deus o livre. Deixar, né, que a pessoa, né, quebrar dentro da mente da pessoa essa percepção que ela tem de mim, essa visão que ela tem de mim, que eu sou perfeita, que eu sou legal, que eu sou muito querida. Gente, faz sentido isso que eu tô falando? E assim, ó, quando você diz um não sem justificativa, para quem tá acostumado a receber só sim seu, para quem tá acostumado a ter você sempre disposto e disponível a fazer tudo a toda hora, a todo momento, essa pessoa ou essas pessoas vão ficar chateadas sim. Essas pessoas ou essa pessoa vai ficar bolada com você. Provavelmente vai virar a cara pra você, vai fazer biquinho, vai fazer a guerrinha de silêncio que a sua mãe fazia lá atrás. Vai ativar os melhores e piores gatilhos em você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tudo isso vai acontecer. E aí você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa, você vai querer voltar atrás. Você vai querer pedir desculpa, vai querer dizer pra pessoa, não, eu faço. E aqui que tá o ponto de ruptura. Ó, e aqui eu já tô até adentrando num ponto a mais, que é já até conteúdo de direcionamento terapêutico que eu dou para as minhas alunas, que é o quê? Já é ação. O ponto de ruptura é o quê? Suportar o processo. Suportar o processo, não dar o passo à frente e depois dar o passo atrás. Porque é justamente aí que a vida te cobra, o teu posicionamento. Aquilo que você quer de mudança precisa ser suportado. Aquilo que você quer, de fato, na tua vida, você precisa suportar o processo do desconforto, que é sair do ponto A para o ponto B. Ó, ponto A para o ponto B. Essa jornada aqui, ó, de caminhada de um ponto ao outro, gente, é vale. É vale. É vale. Você vai no vale. Para aprender a se reconstruir. Para aprender a firmar uma nova identidade. Da boazinha para a mulher posicionada. Da boazinha que sempre dizia sim para a mulher que impõe limites. Para a mulher que tem saúde mental. Para a mulher que cuida de si. Bianca, não sei se está aqui ainda, mas eu acredito que ela não vai me deixar mentir. Acredito que ela já deve ter percebido isso em consultório, a Bianca nutricionista. O quanto de mulher que tem sobrepeso, que está obesa, porque fica engolindo não. Fica engolindo não. Aí, vai engolindo as emoções. Começa a comer que nem uma louca, porque daí precisa botar pra dentro aquele preenchimento que ela não tem dela mesma. E ela vai engolindo os nãos que ela queria dizer na vida dela. E aí tá lá, toda retraída, toda fechada, comendo muito pra criar uma camada de proteção, porque ela se sente desprotegida do mundo. Ela sente que ela está desprotegida, então ela precisa criar essa camada de proteção para conseguir se colocar no mundo. Mas ainda assim ela não consegue dizer um não. E aí ela vai comendo os não, para criar camadas de proteção. Porque quem sabe se ela tiver essa camada de proteção inconsciente aqui, né? Ela vai conseguir estar protegida, ela vai conseguir impor um limite, mas não consegue. Daí vira um ciclo vicioso que não tem fim. E que ele só acaba a partir do momento que a pessoa ela se permite se olhar em profundidade.
Então, quando você diz um não sem justificativa, o outro vai começar a elocubrar, pensar, né? Por que ela disse não pra mim? Ela não gosta mais de mim? Mas o que tá acontecendo? Ela não era assim? Tá tão diferente? Não era assim. Antes eu era bem disposta e disponível pra você. Mas agora eu tô me escolhendo. Antes você estava em primeiro lugar, agora eu estou em primeiro lugar. E dizer um não sem justificativa é desconfortável, tanto para a pessoa que recebe o não, quanto para você que está dizendo esse não. Até você se acostumar. Até você se acostumar. Você se acostuma, é um caminho sem volta. E quando você aprender a dizer um não sem justificativa e não doer em você, parabéns. Parabéns! Você chegou lá. E eu digo mais, tá? Quando você aprender a dizer um não sem justificativa, você já vai ter desenvolvido outras relações com pessoas também ativamente saudáveis, mentalmente falando, elas também não vão se importar com o seu não. Porque sabem que você tem a sua vida, assim como elas têm as delas, e cada um segue fazendo o seu. Sem mimimi. Sem mimimi. Porque pode ter certeza, se você também pisa em ovos com uma pessoa, essa pessoa é tão mimizenta quanto você tá hoje. No bom sentido da palavra, tá? Mimimi que eu quero dizer é ferida. Sem identidade firmada. Com a necessidade de estar tendo que agradar sempre o outro para pertencer a um grupo, para estar em algum lugar. Faz sentido isso que eu estou falando? Conecta aí? Você compreende o que eu estou querendo te dizer? Sejam bem-vindas quem está acessando aqui a live. Espero que esteja fazendo sentido isso aqui. Se estiver fazendo sentido, minha abençoada, ó, dedinho aí nesse coração. Se você está assistindo aqui no YouTube, curte aqui o vídeo, compartilha. Uma amiga que você acha que esse conteúdo aqui vai fazer diferença, vai fazer sentido na vida dela. Compartilha. Compartilha para o Instagram, para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é bom. E também para eu entender que estar aqui, dedicando meu tempo para você, também faz sentido. Então, minha mulher maravilhosa, quando existe essa necessidade justificativa, quando existe essa necessidade de me explicar do porquê não vou, porquê não dá, você ainda está buscando validação. Você ainda está buscando ocupar um lugar de gente boa, de legal, de querida. Então aprenda a desenvolver esse não sem justificativa. E para você chegar nesse ponto, é identidade. Firmar a sua identidade. O que eu gosto, o que eu não gosto. Curar as suas feridas. Olhar para aquela criança que vivenciou todas aquelas situações ali que hoje fazem com que reflita nas suas atitudes, que reflita na mulher que você é e acolha, cura. Cura essa criança. De novo, o que aconteceu com a sua criança não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Mas a responsabilidade da adulta que você se torna, essa é totalmente sua. Essa é totalmente sua. E aí, essa live aqui, ela já te ajuda nessa jornada. Ela já te ajuda, ó, a virar chaves aqui, ó, para começar a caminhar. Mas é sempre bom ir um pouquinho mais. É sempre bom ir um pouquinho mais profundo. E para ter profundidade, aí, minha linda, bora o processo terapêutico. E assim, ó, constelação é bom, constelação eu consigo adentrar mais fundo? Consegue. Você consegue. Mas nada como um processo terapêutico para te levar, de fato, do ponto A ao ponto B. A adentrar todas as suas demandas, olhar para todas as suas demandas internas e ajustar, coisinha por coisinha. Pontinho por pontinho, para que você caminhe.
para que você vá. Nenhuma das minhas alunas que entram no ponto A, quando vivenciam o processo O Caminho, são as mesmas do ponto B. Então, eu te convido, tá? Se você sente que é o teu momento, se você sente que está na hora de olhar para você com mais profundidade, vem conhecer o processo terapêutico O Caminho. Me chama no direct, me manda uma mensagem no link da bio, direto no WhatsApp. A gente te explica como que funciona. Lu, o processo terapêutico é maravilhoso. Eu sou uma apaixonada por esse processo terapêutico, o caminho. O caminho, eu coloquei esse nome porque eu identifiquei que é uma jornada, é um caminho de volta para você. Porque quando a gente está nessa caminhada, né, de agradar o outro, de fazer para o outro, ansiosa, perdida, a sensação de perdida. As mulheres falam muito isso. Bre, eu tô me sentindo perdida. Eu não sei dizer não. Eu quero me encontrar, eu quero me sentir valorizada. Eu quero poder me posicionar com os meus clientes. Eu quero cobrar o valor que eu gostaria do meu trabalho, que eu sei que o meu valor, que o meu trabalho tem valor, mas eu não consigo falar para os clientes o meu preço, porque eu tenho medo que ele vá embora. Né? Tudo isso. Né? Todas essas falas vêm das minhas alunas. Então, eu identifiquei o quê? O caminho, o processo terapêutico, o caminho é uma jornada de volta para você, para firmar a tua identidade. Porque muitas vezes, você não tem nem identidade ainda. Você é aquilo que te moldaram a ser, a partir das suas experiências. Então você não sabe o que você gosta, você não sabe o que é bom para você não sabe nem o que você quer para você. Porque quando a gente não tem identidade, a gente só vai acatando o que tem. E muita coisa também que a gente vai escolhendo na nossa vida não é nem nossa escolha. É a partir do que veio lá de trás, do nosso sistema familiar, que foi bom para minha avó, que a minha avó aprendeu, que a minha mãe aprendeu e que eu fui ensinada. Então são lentes que estão aqui, ó, me fazendo ver a vida de uma forma que não é a forma que eu quero ver, que eu posso ver, mas sim a lente da minha mãe, a lente da minha avó, a lente da minha bisavó. Então, um processo terapêutico, o caminho, é uma jornada profunda para olhar para as tuas demandas internas e curá-las e ajustá-las, para que você encontre seu posicionamento, para que você se encontre, para que você se posicione, para que você se valorize. Então é um processo pessoal que reflete também no profissional. Porque todas as minhas alunas, quando elas vivenciam esse processo, o caminho, elas conseguem ir para o profissional muito diferente. Porque muitas vezes o posicionamento em relação ao cliente que você não tem está muito mais vinculado à mulher que você é, da criança que você foi, do que de fato colocar um blazer, um batom e conseguir dizer um não, bem redondinho. E em termos práticos, o processo terapêutico ele acontece em 3 meses. Tá? Então, são 3 meses trabalhando juntas, fazendo exercícios sistêmicos, constelações, hipnoterapia sistêmica e outras 12 ferramentas que eu trabalho dentro do processo para poder te auxiliar a se tornar uma nova mulher. Então, esse aqui é só um resumo básico do que é o caminho, bem básico, né? E aí eu tenho também suporte de plataforma, uma plataforma recheada com vários conteúdos sistêmicos para poder auxiliar também nessa jornada. Enfim, é maravilhoso. Eu sei que a gente sempre vai falar muito bem, né, daquilo que é nosso. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi também na minha jornada é não falar aquilo que não é verdade, de fato. Então, eu nunca vou falar aqui para você as últimas vagas, isso e aquilo, se não for verdade. Porque eu acredito muito que a minha alma, ela vai ressoar na sua alma. E a alma é muito sábia. A minha boca pode falar uma outra coisa, pode falar qualquer coisa, mas a tua alma vai identificar a verdade da minha alma. Então, isso que eu estou falando aqui, eu já trabalho a minha fala com a verdade da minha alma.
para que ganhe mais força. E quando chegar na sua alma, você identifique, não, isso é verdade, isso aqui faz sentido para mim, eu tô pronto para dar um passo a mais. Da mesma forma que aquilo que for mentira e a minha boca falar que é mentira, né? Falar algo que na verdade no fundo é mentira, a tua alma vai saber. A tua alma vai saber. Você pode perceber. Você pode perceber que já teve momentos, provavelmente cursos, mentorias que você comprou, ouvindo uma coisa, querendo aquilo, mas com muito desconforto, chegou na hora que você fez, você se frustrou, você se decepcionou. Por quê? Porque a tua alma já sabia. A tua alma já sabia. Mas você foi lá. Você foi lá. E muitas vezes você vai para se sentir pertencente, para conseguir algo para mostrar para o mundo, sendo que não estava alimentando o interno. E isso aqui daí é papo para outra live. Vou trazer. Isso aqui é papo para outra live. Para outra live, porque senão essa aqui vai ficar muito comprida. Mas é isso, minhas mulheres maravilhosas. É sobre isso. É sobre isso. Você já entendeu do porquê? Né? Do porquê eu não consigo dizer não. Como dizer o não sem medo. E como dizer o não também sem justificar. Sem se justificar. Você já entendeu de onde vem essa necessidade de dizer sim a todo momento? Você já entendeu o que você precisa modificar para conseguir dizer o não quando você quer dizer? E agora, se você precisar ir um pouquinho mais profundo para aprender a dizer esse não com mais força, com mais firmeza, bora. Bora, que é um pouquinho mais profundo, é um pouquinho mais interno. E a gente trabalha isso juntas, tá bom? Leva para você, leva com você as reflexões dessa live para passear, não só hoje, durante a semana toda. E quinta-feira estamos aqui de volta com Pílulas de Consciência, 12:30, tá bom? E eu vou trazer os bonecos de novo, a gente vai ter movimento aqui de campo na quinta-feira. Um beijo, uma excelente semana, que Deus abençoe muito a sua semana, a sua família, os seus projetos, o seu negócio. E quinta-feira a gente se encontra. Um beijo, tchau, tchau.